Buenas tardes. Buenas tardes, boa tarde. No compartilhar sobre finanças, o que a maioria das pessoas sempre querem saber Voy a compartir sobre finanzas, sobre lo que la mayoría de las personas quieren saber, é qual que é o melhor investimento. cuál es la mejor inversión. Mas eu não vou dar a resposta agora. Pero no le voy a dar la respuesta ahora. Se vocês prestarem atenção, no final desse compartilhar, eu vou dar a resposta para vocês de qual que é o melhor investimento financeiro. Entonces yo voy a esperar hasta el final para decirles cuál es el mejor inversión financiera. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Si ustedes quisieran... Me lembram. Ah, si yo me olvido, ustedes me recuerdan. Sim. Outra coisa que eu gostaria de falar é que o nosso exemplo deve sempre ser Cristo. Otra cosa que yo les voy a decir es que nuestro ejemplo siempre debe ser Cristo. Então não olhem para mim, nem para meu pai. Entonces no me miren ni a mí ni a mi papá. Nós compartilhamos experiências nossas, mas que o nosso modelo sempre deve ser Cristo, não nós mesmos. Amén. Porque nosotros compartimos nuestras experiencias, pero nuestro modelo siempre debe ser Cristo, no nosotros. E hoje, nesse primeiro momento, vou estar compartilhando com vocês um pouco sobre planejamento financeiro. Y en este primer tiempo voy a hablar un poco sobre la planificación financiera. Vou dar alguns exemplos bíblicos sobre isso Voy a dar algunos ejemplos bíblicos de eso e alguns exemplos práticos da minha experiência e da minha esposa. y algunas experiencias prácticas de mi experiencia y mi esposa. Então, ontem, meu pai compartilhou alguns fundamentos bíblicos sobre finanças. Ayer mi papá compartió algunos principios bíblicos de finanzas. E um deles é que tudo que temos não é nosso, é do Senhor. Y uno de ellos es que todo lo que tenemos no es nuestro, sino de Dios. E por isso nós devemos administrar aquilo que o Senhor nos deu. Y por eso debemos administrar lo que Dios nos dio. Pois um dia nós prestaremos contas disso. Porque nosotros un día daremos cuenta de eso. E também foi compartilhado que Deus dá talentos a cada um de nós. Y también se nos compartió que Dios da talento a cada uno de nosotros. Mas a cada um os talentos são diferentes e as quantidades são diferentes. Pero los talentos y las cantidades son diferentes en cada uno, De acordo com a capacidade de cada um. de acuerdo a la capacidad de cada uno. Por isso nós não devemos ficar nos comparando com outros irmãos. Por eso nosotros no tenemos por qué compararnos con otro hermano, Vendo os talentos que eles têm e os talentos que nós não temos. ni con los talentos que ellos tienen, ni con los talentos que no tenemos, Mas devemos ser fiéis naquilo que o Senhor nos deu. sino que tenemos que tener fe en lo que el Señor nos dio. Amén. É interessante nós notarmos que apesar de haver uma diferença de talentos, Es interesante notar que a pesar de haber diferencias en los talentos, 2 dos servos foram bons administradores. 2 de sus siervos fueron buenos administradores E ambos dobraram o número de talentos. y los dos duplicaron la cantidad de talentos, Tanto que tinha 2 talentos quanto que tinha 5 talentos. tanto como el de 2 como el de 5. Então, independente da quantidade que nós temos, o Senhor nos capacita a dobrarmos aquilo que Ele nos dá. Entonces, independiente de la cantidad que tenemos, el Señor nos capacita para duplicar lo que tenemos. Eu vou ler aqui novamente para vocês o texto que foi lido ontem de Lucas, capítulo 16, versículos 10 a 13. Recordemos el texto que se leyó ayer de Lucas 16, de 10 al 13. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Então, quero compartilhar 2 pontos desse versículo, começando pelo final, Entonces quiero compartir con ustedes 2 puntos, pero empezando por el final, que diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. que dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Isso é verdade, não podemos, é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Y eso es verdad, es imposible servir a Dios y a la riqueza. Mas isso significa então que o dinheiro é mau? Entonces, ¿significa que el dinero es malo? Na verdade, não. En realidad no, Vai depender da forma como usamos. sino que depende de cómo lo hacemos. É impossível para nós servir a Deus e ao dinheiro. Es imposible para nosotros servir al Dios y al dinero, Mas é possível nós servirmos a Deus com o dinheiro.
Pero sí es posible servir a Dios con nuestras riquezas. E é isso que devemos buscar em nossas vidas, servir a Deus com o dinheiro. Y eso es lo que debemos buscar en nuestra vida, servir a Dios con nuestro dinero. Tem uma frase que diz assim: Hay una frase que dice o dinheiro é um bom servo, mas um terrível senhor. que el dinero es un buen siervo, pero un terrible señor. Então devemos buscar que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor. Entonces debemos buscar que el dinero sea nuestro siervo y no nuestro señor. Da mesma forma, o cartão de crédito, ele não é nem bom nem mau. De la misma forma, las tarjetas de crédito en sí no son ni buenas ni malas. Se nós soubermos usar o cartão de crédito, ele pode ser uma grande fonte de bênção na nossa vida. Si sabemos usar bien las tarjetas de crédito, pueden ser una fuente de gran bendición en nuestras vidas. Eu sempre usei cartão de crédito e ele sempre me abençoou. Yo siempre usé la tarjeta de crédito y siempre recibí bendición por él. Mas se você tem dificuldade, é melhor não usá-lo. Pero si a usted le cuesta eso, mejor no lo use. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar desse versículo El segundo punto de estos versículos que me gusta destacar é que se nós não formos fiéis no pouco que temos recebido, não adianta pensar que se tivesse mais seria diferente. que si nosotros no fuéramos fieles en lo poco que tenemos, ni siquiera lo piense que va a ser fiel si tuviera más. Muitas pessoas pensam que se ganhassem um salário melhor, eles teriam uma vida melhor. Hay muchas personas que piensan que si tuvieran un mejor salario van a vivir mejor, Não teriam dívidas, que no habrían deudas, ofertariam mais, que podrían ofrendar más, ajudariam os pobres, que podrían ayudar a los pobres, mas isso é mentira. pero eso es mentira. Se nós não fazemos com o pouco que temos, não iremos fazer se tivermos muito. Si nosotros no hacemos eso con lo poco que tenemos, tampoco lo haremos si tuviéramos mucho. E muitas vezes podemos pensar, se eu tivesse a casa daquele irmão, eu seria hospitaleiro. Y muchas veces pensamos, si yo tuviera la casa de ese hermano, sí sería hospitalario. Se eu tivesse o carro daquele irmão, eu ajudaria os irmãos. Si yo tuviera el carro de ese que está allá, yo ayudaría a los hermanos. ¿Sí? Se eu tivesse um salário daquele outro irmão, eu iria ofertar Ay, mais. ¿de qué, María? El salario del mismo. Ahí yo ayudaría. Sim, mas isso não é verdade. Pero no es cierto. Se nós não aprendemos a servir ao Senhor com o pouco que temos, Si no aprendemos a servir al Señor con lo poco que tenemos, não iremos fazer se tivermos mais. tampoco lo haremos si tuviéramos más. Por isso, nós precisamos aprender a ser fiel no pouco que o Senhor tem nos dado. Por eso que necesitamos aprender a ser fieles en lo poco que tenemos. Se o seu trabalho ele é simples, seja fiel nisso. Si su trabajo es sencillo, sea fiel en eso. E Deus vai te abençoar. Y Dios lo va a bendecir. Se a sua casa é simples, receba os irmãos mesmo assim. Si su casa es sencilla, es simple, reciba ahí mismo a los Não hermanos. tenha vergonha disso. No se avergüence. Porque se você não quer receber os irmãos porque acha que tem uma casa simples, Porque si usted no quiere recibir a los hermanos porque encuentra que su casa es sencilla, quando tiver uma casa mais bonita também não vai querer receber os irmãos. porque cuando su casa sea más bonita va a pensar lo mismo. Porque haverá outros motivos. Porque ahora habrán otras razones. Por exemplo, que os irmãos vão sujar a casa. Por ejemplo, que los hermanos le van a ensuciar la casa. Nunca tive uma casa bonita, boa, agora eu tenho que cuidar dela. Como ahora tiene una casa bonita, tiene que cuidarla. Então não importa, se nós não fazemos com o pouco que temos, não iremos fazer com muito. Entonces no importa, si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Então, uma das melhores formas de sermos fiéis ao Senhor no pouco que temos, Entonces una de las mejores formas de ser fiel al Señor en lo poco que de tenemos multiplicarmos os talentos que Ele tem nos dado, y multiplicar los talentos que nos dio é através do planejamento. es a través de la planificación. Se nós não fizermos um planejamento, nós iremos desperdiçar os talentos. Si nosotros no planificamos lo que tenemos, vamos a desperdiciar nuestros talentos. E isso se refere a qualquer área das nossas vidas. Y eso se transfiere a cualquier área de nuestras vidas. Ao trabalho, ao estudo, Trabajo, ao estudio, lazer, aos esportes. Lazer? al placer, al disfrute, Isso, lazer, esportes, deportes, viagens, viajes, estudo bíblico. los estudios bíblicos. Precisamos sempre ter um planejamento, Necesitamos siempre planificar uma meta, um objetivo. una meta, un objetivo. Se nós não soubermos aonde queremos chegar, não iremos para lugar nenhum. Si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, no vamos a ninguna parte. Se eu começar a guardar dinheiro sem nenhum objetivo, não vou chegar a lugar nenhum. Si yo empiezo a guardar dinero, a ahorrar, pero sin un objetivo, en realidad no sé a dónde voy a llegar. Então, onde queremos chegar? No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa vida familiar. Entonces, donde nosotros queremos llegar en nuestro estudio, en nuestro área financiera, en nuestro hogar,
O que queremos para as nossas vidas? ¿Qué queremos para nuestras vidas? Precisamos saber especificamente o que queremos como família, como profissão, como estudo. Nosotros necesitamos saber qué queremos como familia, como profesionales, en los estudios. Senão não chegaremos a lugar nenhum. Si no, no llegaremos a ninguna parte. Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 18, Quiero leer en Lucas 18, versículos 28 a 30. versículos 28 al 30. Pode ir. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padre... Não, esse texto. É 14, 28. Ah, eu falei 18, desculpa. É 14, capítulo 14. Lucas Versículo 14, versículo del 28, 28 e 30. del 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Então esse texto nos fala muito sobre planejamento. Entonces este texto habla mucho sobre planificación. Não sei se é comum aqui no Chile, No sé si aquí en Chile es común, mas no Brasil acontece de muitas pessoas comprarem coisas caras sem fazer um planejamento. que en Brasil ocurre que personas compran cosas muy caras sin planificar E depois elas não conseguem pagar. y después no hayan cómo pagarlo. E inclusive entre os irmãos isso. Inclusive eso pasa entre hermanos. Aconteceu um caso específico de um irmão que veio me pedir ajuda. Vino un hermano específico a buscar ayuda Ele tem uma vida muito simples y que tenía una vida sencilla e comprou um carro. y se compró un auto Só que comprou parcelado y lo em compró a juros altos. crédito, lo compró a crédito con intereses muy altos. E ele veio pedir para eu fazer uma análise para ajudar ele a saber como que ele poderia melhorar as suas finanças. Y él vino donde Daniel a pedirle que él lo ayudara a analizar cómo mejorar sus finanzas. E eu pedi para ele me anotar tudo que ele gastava Y yo le dije, anóteme todo lo que usted gasta e qual que era o salário dele. y cuál es su salario. E o salário que ele tinha não pagava as contas que ele tinha. Y con el sueldo que él recibía no pagaba sus deudas. Eu falei, irmão, esse carro, tu não tem dinheiro para pagar esse carro. Y yo le dije, hermano, tú no tienes dinero para pagar ese auto. E ele me deu várias justificativas por que ele precisava daquele carro. Y él en realidad me dio varias excusas de por qué él necesitaba el auto. Mas nenhuma delas era uma necessidade real. Pero ninguna de esas era una necesidad real. O filho dele tinha um carro também. El hijo ya tenía un auto E ele trabalhava na mesma empresa que o filho. y trabajaban en la misma empresa. E eles vão na reunião juntos. Y van juntos a la reunión. Então, a única desculpa que ele tinha é que ele queria que o filho dele estivesse com os jovens. La única excusa que él tenía es que quería que su hijo estuviera más con los jóvenes. E eles moram longe do local de reunião. Y ellos viven lejos del local de reunión. Então eles iam com 2 carros para a reunião, Entonces irían en 2 autos a la reunión, simplesmente porque ele queria que o filho estivesse com os jovens. solamente porque él quería que su hijo se quedara con los jóvenes. É um objetivo legítimo, Es un buen objetivo, só que pode ser feito de outras maneiras. pero se puede hacer de otra forma. Ele estava se endividando para poder fazer com que seu filho estivesse com os jovens. Él se estaba endeudando para que su hijo pudiera estar con los jóvenes. Mas o seu filho poderia pegar carona com outros jovens. Pero su hijo podría tomar Carona? micro de para carro ir con com los outros jóvenes. jovens. Ah, carona. Isso, Ya carona. se podía poner de acuerdo con otro joven para Isso. ir en el auto. Ou ir de ônibus, O en bus, ou de Uber, táxi. Uber, taxi. Ou poderia levar seus pais em casa e depois ir para os jovens. O podría ir a dejar a sus papás en la casa y después volver a la reunión. Mas eles não tinham necessidade nenhuma de ter os 2 carros. Entonces no había ni una necesidad de 2 autos. E o pior, se ele não poderia mais devolver o carro. Y lo peor que si él pudiera devolver el carro, el auto, Ele ainda ficaria com uma dívida para pagar. él aún quedaría endeudado. É porque o carro que ele pegou, o valor que ele devia do financiamento era maior do que o valor do carro. Porque lo que él debía en el crédito era mayor, era más alto lo que valía el auto. Então, nesse caso, financeiramente, a melhor solução era ele dar um jeito de pagar essa parcela. Entonces lo mejor que podía hacer era dar una cantidad y pagar después. Não. Él pagar las cuotas. Deixa eu repetir. A melhor solução era ele tentar fazer horas extras, outros trabalhos, para tá bom. tentar pagar essa parcela. Ya, entonces lo mejor era poder tener más ingresos, hacer horas extras para poder pagar las cuotas que ya había pactado. Porque se devolvesse o carro, ele ainda teria uma dívida para pagar.
Porque si él devolvía el carro, igual quedaría con la deuda. Simplesmente porque ele não quis fazer planejamento e nem ouvir o conselho dos irmãos. Porque simplemente no quiso planificar ni escuchar el consejo de los hermanos. Porque depois eu fiquei sabendo que um irmão aconselhou ele a não comprar aquele carro. Porque yo después supe que un hermano ya le había dicho que no se comprara el auto. Isso. Então, irmãos, nós precisamos ouvir o conselho dos irmãos. Entonces, hermano, es necesario escuchar el consejo de los hermanos. Os irmãos vão nos ajudar muitas vezes a ver o que não estamos vendo. Muchas veces los hermanos nos ayudan a ver lo que no vemos. E sempre quando formos comprar alguma coisa, especialmente cara, como carro, casa, Y especialmente cuando vamos a comprar cosas caras como un auto, una casa, precisamos fazer um bom planejamento. necesitamos hacer una buena planificación. E pela graça de Deus, Y por la gracia de Dios, eu não quero aqui me orgulhar disso, no me quiero enorgullecer de eso. mas desde que eu era adolescente, Deus colocou no meu coração um desejo de fazer planejamento. Desde que yo era joven, adolescente, Dios puso en mi corazón el deseo de planificar. Eu sempre tive um senso de planejamento na minha vida. Yo siempre tuve una sensación de planificación en mi vida. Nos estudos, na área financeira. En los estudios, en la área financiera. Claro que meus pais me ensinaram isso. Claro que me lo enseñaron mi papá. Mas eu tenho outros 2 irmãos. Pero yo también tengo 2 hermanos más. E nós 3 não fazemos as finanças da mesma forma. Y ninguno de los 3 hacemos las finanzas de la misma manera. Cada um faz do seu jeito. Cada uno lo hace a su forma. E quando eu comecei a ganhar algum dinheiro como estagiário... Y cuando empecé a ganar dinero como... Estagiário? Como... Estou estudando na faculdade e trabalhando. Treinei. Ya. En práctica. Prática, sim. Sí. Eu criei minha primeira planilha financeira. Yo creé mi primera planilla financiera. Na verdade, eu lembrei agora, eu criei a planilha financeira antes, quando eu ganhava mesada. En realidad yo me acuerdo que cuando me daban una mesada ya hice mi planilla. Eu tinha 15 anos. Con 15 años. E eu tenho os valores anotados desde os meus 15 anos até hoje. Y desde los 15 años hasta hoy tengo mi planilla, mis valores. Inclusive, recentemente eu fiz uma planilha futura. Incluso tengo la sensación de que una planilla a futuro. Até a minha aposentadoria. Hasta que yo me jubile. Então, o que eu quero compartilhar para vocês é que o planejamento sempre irá nos abençoar. Entonces, lo que yo les quiero compartir es que planificar siempre nos trae bendición. Num momento pode parecer chato, difícil. En un momento puede en realidad parecer que es desagradable, es difícil. Temos que pensar, anotar, escrever. Hay que pensar, anotar, escribir. Temos que abrir mão de muitas coisas que queremos fazer naquele momento. Tenemos que en realidad ordenarnos o soltar algunas cosas que queremos hacer en el momento. Temos que negar a nossa vontade. Negarnos a nuestra voluntad. Mas o resultado sempre será recompensador. Pero el resultado siempre será bienvenido. E se você ainda é um estudante, eu vejo que tem alguns adolescentes, jovens aqui. Y si aún usted es joven, estudiante todavía, você pode usar o talento que Deus tem te dado também para multiplicar. usted puede usar el talento que Dios le dio para multiplicarlo. Vou dar um exemplo da minha experiência. Voy a dar un ejemplo de mi experiencia. Quando eu estava no ensino médio, Cuando estaba en la enseñanza media, eu fui aprovado na faculdade 6 meses antes de terminar o ensino médio. yo fui aceptado en la universidad 6 meses antes de terminar la enseñanza media. E quando terminou o ensino médio, Y cuando terminé la enseñanza media, eu já estava de férias, mas eu tinha alguns amigos que não foram aprovados em todas as matérias. yo ya estaba de vacaciones y tenía algunos amigos que no habían sido aprobados en todas las asignaturas. E durante a minha primeira semana de férias, eu fiquei ajudando eles a estudar para as provas que eles vão ter que fazer. Entonces, en mi primera semana de vacaciones yo me quedé con ellos ayudándolos para las asignaturas que les faltaban evaluar. Então isso é uma forma de fazer multiplicar o talento que o Senhor nos dá. Entonces, esa es una forma de multiplicar su talento. O Senhor me abençoou para que eu pudesse estudar. El Señor me bendijo para que yo pudiera estudiar. E eu estava abençoando a vida daqueles meus colegas num período que eu estava de férias. Y yo estaba bendiciendo la vida de mis compañeros en un periodo que yo estaba de vacaciones. E eu fui abençoado por eles que pagaram uma Coca-Cola para mim. Y ellos me bendijeron pagándome una Coca-Cola. Então, mesmo que você é jovem, não pense que você não tem talento nenhum. Entonces, aunque usted es joven, no piense que usted no tiene un talento. José, no Egito, ele é um dos nossos maiores exemplos de planejamento financeiro.
José en Egipto es uno de los grandes ejemplos de planificación. Ele não tinha dinheiro lá, Él no tenía dinero, mas o Senhor deu a ele muitos talentos. pero a él le dio el Señor muchos talentos. E através de José, todo o Egito foi abençoado. Y a través de José todo Egipto fue E bendecido. não apenas o Egito, como todas as nações em volta do Egito e a sua própria família. Ni siquiera solo Egipto, sino todas las naciones que estaban alrededor y su propia familia. Então, quando nós colocamos os talentos que o Senhor tem nos dado à disposição do Senhor, Entonces cuando nosotros colocamos los talentos que Él nos dio a su disposición, Ele faz multiplicar e abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Él nos multiplica y bendice a las personas que están a nuestro alrededor. Se você quer ser abençoado, você precisa andar perto de pessoas que são abençoadas por Deus. Si usted quiere ser bendecido, tiene que estar cerca de personas que son bendecidas por Dios. Busque andar perto de pessoas maduras. Busque andar cerca de personas que ya son maduras. Pessoas que fazem um bom planejamento financeiro. Personas que hacen una buena planificación financiera. Pessoas que estudam a Bíblia. Personas que estudian la Que dão um Biblia. bom testemunho do Senhor. Dan buen testimonio del Señor. E as bênçãos deles vão respingar na sua vida. Y las bendiciones de Él son salpicadas a su vida. E as suas bênçãos vão respingar na vida de outras pessoas. Y sus bendiciones también salpican a la vida de otras personas. Sempre quando o Senhor nos abençoa, Ele também abençoa outras pessoas próximas a nós. Siempre que el Señor nos bendice, Él también bendice a las personas próximas a nosotros. E por isso nós temos que trabalhar. Y por eso tenemos que trabajar. Não podemos ser preguiçosos. No podemos ser perezosos. Vamos ler Provérbios 6, 6 a 8, que fala sobre isso. Leamos Proverbios 6, del 6 a 8, que habla de esto. Sí. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esse é um outro grande exemplo que temos na Bíblia acerca do planejamento. Este es otro tremendo ejemplo que tenemos en la Biblia sobre planificación. Haverá momentos na nossa vida que teremos abundância. Habrá momentos en nuestra vida de abundancia. Para as formigas é o verão. Para la hormiga, el verano. Lá no Egito houveram 7 anos. Para Egipto, 7 años. E nesse tempo de abundância nós precisamos nos preparar para o tempo de escassez. Y ese tiempo de abundancia nosotros tenemos que prepararnos para el tiempo de escasez. Muitos, quando têm abundância, pensam que ela nunca mais vai acabar Muchos que tienen abundancia piensan que nunca eso se va a e acabar. gastam desordenadamente. Y gastan en forma desordenada. E quando vem o tempo de escassez, elas não têm mais como pagar suas contas. Y después cuando vienen los tiempos de escasez no hay cómo pagar deuda. Então, por isso é importante fazermos um planejamento financeiro. Entonces por eso es importante planificar lo financiero. E eu quero compartilhar agora uma outra experiência da minha esposa sobre isso. Y ahora yo quiero contar una experiencia de mi esposa de eso. É da diferença que faz um planejamento financeiro. La diferencia que hace una planificación financiera. Quando nós nos casamos, ela não tinha noção nenhuma de finanças. Cuando nos casamos ella no tenía nociones sobre Não finanzas. sabia fazer nenhum planejamento financeiro. No sabía planificarlo. Nem mesmo guardava dinheiro. Ni tampoco guardaba dinero. E mais, ela tinha um financiamento estudantil de 15 anos. Y ella tenía un crédito estudiantil a 15 años. E quando fomos conversar sobre isso a primeira vez, Y cuando la primera vez que conversamos de esto, eu perguntei para ela como que ela tinha planejado fazer o pagamento desse financiamento. yo le pregunté, ¿cómo vas a pagar tú ese crédito? Ela falou que não tinha pensado nisso. Y ella dijo, ni siquiera lo he pensado. Aí eu perguntei, ela trabalha como nutricionista, tá? É uma finança, não é? Ela é nutricionista. Ella es nutricionista. E trabalhava numa clínica. Y trabajaba en una clínica. Recebia por atendimentos que fazia. Y ella recibía de acuerdo a lo que atendía. E eu perguntei, quanto que tu ganha por mês? Y tú le pregunté, ¿cuánto ganas por mes? E ela não sabia. Tampoco sabía. Aí eu perguntei, quantos atendimentos tu faz no mês na clínica? Y le digo, ¿cuántos clientes tú atiendes en la clínica? Ela também não sabia. Tampoco sabía. E eu perguntei, mas como isso? ¿Pero cómo hace eso? Como tu sabe que tá recebendo o pagamento correto? ¿Y cómo sabes tú que te pagan lo adecuado? Ela não sabia, ela falou, eu confio. Y ella le dijo, bueno, yo confío. Aí eu pensei, ok, vou ter que ensinar algumas coisas. Y yo dije, aquí vamos a tener que enseñar algunas cosas. Aí depois que casamos, Y después que nos casamos, quanto tempo depois? Uns 3 meses? Um mês. Um mês depois de casar. al otro día que se casaron, Mas isso. un mes después de casarse, O financiamento estudantil dela, a parcela era bem baixa. el financiamiento, el crédito estudiantil tenía un interés muy bajito.
No, una cuota muy baja, Isso, perdón. mensal, Una bem cuota baixo. muy baja. Eu mesmo poderia pagar isso e não atrapalharia as nossas finanças. Incluso yo podría pagar esa cuota de ella y a mí no me significaría nada en la finanza. Mas eu sabia que ela precisaria aprender a respeito do planejamento financeiro. Pero yo sabía que ella necesitaba aprender sobre la planificación financiera. E 15 anos era muito tempo para pagar esse valor. Y 15 años es demasiado tiempo para pagar eso. Você ficar preso a um financiamento por 15 anos é muito tempo. Porque en realidad usted queda amarrado a un crédito de 15 años mucho tiempo. Ainda que não era uma dívida. Y en realidad no era una deuda. E eu dei uma analisada nos valores Entonces vimos los valores e eu fiz um cálculo e falei para ela, ó, dá para pagar isso em no máximo 5 anos. hicimos los cálculos y dije, ¿sabes qué? Esto da para pagarlo en máximo 5 años. Com muita folga, sem fazer muito esforço. Y en realidad sin hacer mucho esfuerzo. E ela não acreditou em mim imediatamente. Y ella no creyó que lo que yo le decía al principio. Ela achou que era impossível, Encontró que no era posible. mas eu sabia que era possível. Pero yo sabía que sí. Nunca tinha ajudado ninguém sobre isso, Yo nunca había ayudado a nadie en esto. então eu não tinha 100% de certeza que ela ia conseguir. Entonces no tenía el 100% de certeza que ella lo pudiera hacer. Mas eu sabia que se ela se esforçasse, isso seria possível. Pero yo sabía que si ella se esforzaba sería posible. Então eu montei uma planilha no Excel para ela Entonces hizo una planilla Excel para ella e eu falei, ó, o valor que tu tem que guardar por um mês é tanto. y le dije, mira, lo que tienes que guardar todos los meses es esto. E para chegar nesse valor, tu precisa ganhar tanto por mês. Y para llegar a ese valor tú tienes que ganar tanto mensual. Então eu montei para ela também um plano de negócio. Entonces le hice también a ella un plan de negocio. Ela atendia numa clínica e atendia também de forma autônoma. Sí, ella también Particular. atendía en una clínica y atendía en forma particular. Só que o valor que ela cobrava, eu achava muito alto, Pero el valor que ella cobraba yo encontraba que era mucho. porque ela tinha acabado de se formar. Porque recién había salido de la U. Então eu falei para ela, ó, a gente vai abaixar o teu valor 50%. Y yo le dije, tú deberías bajar tu valor un 50%. E ela falou que o conselho regional não ia aceitar isso. Y ella le dijo que en realidad el consejo de nutricionista no se lo iba a aceptar. E eu falei, o conselho não sabe de nada. Yo le dije, ese consejo no tiene idea. Não te preocupes com isso. No te preocupes. O mercado financeiro não tem nada a ver com a teoria que o conselho de nutrição diz. El mercado financiero no tiene nada que ver con el consejo de nutricionista. Para tu crescer, tu precisa pagar o que as pessoas estão dispostas a pagar. Tu precisa cobrar o que as pessoas estão dispostas a pagar. Para que tú crezcas, tú tienes que estar dispuesta a cobrar lo que las personas quieren pagar. E conforme você vai crescendo, ¿Sí? crescendo profissionalmente, Eso. Y en la medida que tú creces profesionalmente, você vai poder aumentar o seu valor. entonces podrás cobrar más. Então, num primeiro momento, ela achou que isso não daria certo. Entonces al principio ella pensó que eso no iba a resultar. Mas eu montei um planejamento para ela fazer cobranças de valores de uma parcela, de 3 meses, de 6 meses e de 9 meses. Entonces yo le hice un plan de negocios para que ella pudiera cobrar algunos planes en una cuota, en 3, en 6 y en 9 Isso. meses. Fizemos uma maquininha de cartão de crédito. Compramos. Uma máquina de cartão de crédito, uma máquina de tarjeta. Ya, andábamos con una máquina para pagar en tarjeta. Então, quanto mais tempo o cliente dela fosse com ela, mais desconto ele teria. Claro, entonces si el plan era para más meses, había mayor descuento. Então, o resultado disso foi que em 2 meses, Entonces eso resultó que en 2 meses o lucro dela aumentou 400%. las ganancias que ella tenía aumentó en un 400%. Apenas diminuindo o valor que ela cobrava em 50%. Solamente disminuyendo lo que ella cobraba en un 50%. E hoje ela já cobra 400% a mais do que ela cobrava no início da carreira dela. Y hoy día ella cobra 400% más de lo que cobraba en un inicio. Então muitas pessoas, às vezes, por orgulho, não querem abaixar o seu valor. Entonces hay personas a veces muy orgullosas que no quieren bajar el valor, E não crescem profissionalmente. pero no crecen en lo profesional. Mas muitas vezes temos que dar um passo atrás para poder dar 10 para frente. Entonces a veces hay que dar un paso para atrás para poder avanzar 10. E sobre a nossa meta de quitar em 5 anos, Entonces esta meta de pagar en 5 años, ela conseguiu quitar em 3 anos. ella logró hacerlo en 3 años. E em 1 ano depois, Pero un año después, ela recuperou todo o valor que ela tinha guardado em 3 anos. ella recuperó todo lo que había guardado para esos 3 años. Por que isso? ¿Por qué? Porque ela fez um planejamento financeiro. Porque ella planificó. Por que que antes ela não imaginava pagar isso? Porque ella es que antes
realmente no se imaginaba que eso podía pagarse. Porque ela estava satisfeita em pagar apenas o valor da parcela. Porque en realidad ella estaba bien con pagar solo la cuota. Ela não imaginava que ela tinha capacidade de pagar mais do que isso. Y ella no se daba cuenta que tenía una capacidad de pago mayor. E por isso o salário dela era suficiente somente para pagar uma parcela. Claro, entonces lo que ella ganaba era suficiente para pagar esa cuota. E muitas vezes nós vivemos assim, Y no, muchas veces vivimos así nosotros, vivendo apenas para pagar contas. viviendo solamente para pagar cuentas. E o nosso salário dá só para isso porque estamos satisfeitos com isso. Que nuestro sueldo da para eso nomás y con eso estamos satisfechos. Mas o Senhor nos capacita para nós multiplicarmos o que Ele tem nos dado. Pero en realidad el Señor nos ha capacitado para multiplicar lo que tenemos. A partir do momento que ela visualizou que ela poderia tentar quitar de 15 anos em 5 anos, Desde el momento que ella pudo ver que de 15 años podría librarse en 5 años, ela começou a trabalhar para isso. ella empezó a trabajar para eso. Começou a buscar tentar cumprir isso. Empezó a tratar de ver cómo cumplirlo. E o Senhor abençoou tanto que em 3 anos ela quitou. El Señor la bendijo tanto que en realidad en 3 años lo pagó. Então, quando nós nos dispomos, o Senhor nos abençoa. Entonces cuando nosotros nos disponemos, el Señor nos bendice. Quando nós somos fiéis, o Senhor faz multiplicar. Cuando nosotros somos fieles, el Señor multiplica. Não significa que vai ser fácil. No significa que sea fácil. Da mesma forma que na vida cristã temos que negar a nós mesmos, De la misma forma que en la vida cristiana tenemos que negarnos a nosotros, na vida financeira também. en la vida financiera E también. quando fazemos isso, o resultado é recompensador. Y cuando hacemos eso, el resultado es muy bueno. Tu quer comentar alguma coisa sobre? Só um minutinho, um parênteses. Só quero comentar 2 pontos. Solamente quiero comentar 2 puntos. Que no dia em que o Dani falou pra mim que eu deveria ganhar mais pra guardar, Que el día que Daniel me dijo que yo tenía que ganar más para poder guardar, o que ele falou que eu tinha que ganhar era 5 vezes o valor que na época eu recebia. él dijo que yo tenía que ganar 5 veces lo que ya estaba ganando. E eu chorei o final de semana inteiro, Y yo lloré todo el fin de semana porque eu tinha certeza que eu não conseguiria. porque yo estaba segura que no podría hacer eso. Mas o Senhor deu graça e consegui. Pero el Señor me dio gracia y lo conseguí. E no dia, em setembro do ano passado, Y un día en septiembre del año pasado, que foi o dia que fomos ao banco para finalmente quitar, que fue el día en que fuimos al banco para poder salir de esto, mesmo que não fosse uma dívida, aunque no era una deuda, era um peso para mim. era un peso para mí. E nesse dia eu saí do banco Ese día yo salí del banco e eu falei para ele que é como se tivesse tirado um fardo das minhas costas. y era como si me hubiese sacado un tremendo peso de mis espaldas. E dali em diante eu passei a me sentir muito mais leve. Y después de ese día me sentí mucho más aliviada. Gracias, Señor. Eu lembrei de algo mais sobre isso. Yo me acordé de algo más de esto. Os juros cobrados dessa mensalidade é muito baixo. Los intereses que se cobraban en esta cuota eran súper bajos. Financeiramente, não valeria a pena quitar à vista esse financiamento. En realidad, desde el punto de vista financiero, no tenía mucho sentido tratar de enfocarse en eso. Valeria mais a pena deixar o dinheiro guardado, investido e quitando mês a mês. Sino que era mejor invertir ese dinero y de ahí ir sacando mensualmente. Só que isso levaria 15 anos. Pero eso tomaría 15 años. E muitas vezes na nossa vida nós temos que tomar decisões não baseado financeiramente. Entonces, muchas veces tenemos que tomar decisiones basadas en lo financiero. Porque apesar de financeiramente seria melhor não quitar à vista, Porque en realidad a veces no... Bueno, muchas veces tenemos que tomar decisiones no basadas en lo financiero. Porque, apesar de financeiramente Porque ser melhor não quitar à vista, porque en este caso era mejor no fijarse en este detalle financiero. emocionalmente era muito melhor se livrar desse peso financeiro. Emocionalmente era mejor sacarse de este asunto financiero. E emocionalmente a bênção de você ver que quitou à vista algo que ainda levar 15 anos para terminar, Y emocionalmente la bendición de sentir que usted ya sacó algo que le faltaba 15 años por terminar é muito maior do que os juros mensais que você receberia deixando o dinheiro aplicado durante 15 anos. es mucho mayor que los intereses que usted recibiría invirtiendo esa plata, pero en 15 años. Era essa a observação que eu queria fazer. Então, muitas vezes, nós precisamos entender qual que é o resultado das nossas decisões. Entonces muchas veces tenemos que entender cuáles son los resultados de nuestras decisiones. Se devemos pensar no financeiro ou no resultado emocional. Si tenemos que pensar en el resultado financiero o emocional.
Não podemos usar isso como desculpa. Y eso no puede ser una excusa. Ah, eu vou comprar algo porque vai me fazer bem emocionalmente. Yo voy a comprar algo porque me va a hacer bien a mis E emociones. faço dívidas por causa disso, porque estou pensando nas minhas emoções. Claro, y uso el dinero para eso porque pienso en mis emociones. Não é nesse caso. No, no es ese caso. Então, a primeira dica do planejamento é: Entonces, el primer tips de financiamiento es, saiba quanto você ganha ¿sabe cuánto usted gana e quanto você gasta. y cuánto gasta? E você tem que sempre gastar menos do que ganha. Y siempre tiene que gastar menos de lo que gana. Se você fizer isso, Si usted hace eso, não é suficiente. aún no es suficiente. Mas esse é o básico. Pero es lo básico. Comece por isso. Empiece ahí. Comece gastando menos do que ganha. Empiece gastando menos de lo que Sempre recibe. procure viver num padrão abaixo do seu salário. Siempre trate de vivir en una forma de vida bajo su sueldo. Uma das maiores empecilhos da vida financeira Uno de los mayores problemas en la vida financiera é viver acima do salário. es vivir por sobre su sueldo. Eu tenho uns colegas do meu trabalho que gastam muito com comida, com jantar, Yo tengo colegas de mi trabajo que gastan muchísimo en comida, en cena, e o dinheiro nunca dá para eles. y el dinero nunca les alcanza. E eu penso, como que eles podem fazer isso? Y yo digo, ¿cómo pueden hacer eso? Porque eles querem gastar para satisfazer a alma deles. Porque ellos en realidad quieren gastar para satisfacer su alma, Mas depois eles não percebem que eles se sentem mais frustrados ainda. pero en realidad no se dan cuenta que con eso se frustran más. Então, outra coisa que precisamos fazer é eliminar os gastos desnecessários. Otra cosa que tenemos que hacer es eliminar los gastos que no son necesarios. Há coisas que não precisamos gastar. Hay cosas que no necesitamos gastar. Podemos fazer de outra forma. Podemos hacerlas de otra forma. Por exemplo, academia, Por ejemplo, los estudios. gym, No, el gimnasio. ginásio. É uma coisa boa. Es bueno, Mas se a minha vida financeira não está boa, eu não preciso pagar por isso. pero si yo no tengo espacio financiero, no tengo para qué ir al gimnasio. Eu posso fazer exercício em casa. Hago na ejercicio en rua. casa, en la calle. Não preciso pagar Netflix No necesito pagar el Netflix ou outros canais de streaming. o otro canal de streaming. Então precisamos eliminar todas as coisas desnecessárias em nossas vidas. Entonces necesitamos sacar todo lo que no es necesario de nuestras vidas. Eu soube uma vez de um casal jovem Yo supe una vez de un matrimonio joven que eles pagavam 3 canais de streaming: que pagaban 3 streaming, Netflix, Disney, Amazon. Amazon, Netflix y Disney. Todos eles são canais de filmes. Y todos son canales de película. E não é necessário pagar os 3 ao mesmo tempo. Y no es necesario pagar 3 al mismo Ele não tiempo. vai ficar assistindo o dia inteiro filmes. Porque no va a estar viendo todo el día películas. E eu falei pra ele, eu não pago nenhum deles. Y yo le dije, ¿sabes que yo no pago ni uno de esos? Aí ele falou, ele ainda não era casado. Él todavía no se había casado. E ele falou que a noiva dele assinava os 3 porque ela queria ver os filmes que passavam diferente nos 3. Y dijo que en realidad su novia pagaba los 3 porque le gustaba ver las diferentes películas que pasaban en ellos. Mas isso não é necessário. Pero eso no es necesario. Se a pessoa não enxergar que ela está gastando dinheiro, Si la persona no se da cuenta que está gastando ela vai dinero, viver escrava disso o resto da vida. va a vivir esclava de eso el resto de su vida. Então, se você quer, talvez, assistir algum filme de algum desses streamings, Entonces, si usted quiere ver alguna de esas películas de estos canales de streaming, aluga por 1, 2 meses, assiste e depois cancela. puede arrendarlo, arréndelo 1 o 2 meses y después los cancela. Não precisa ficar 12 meses com isso. No tiene que quedarse 12 meses amarrados. Não imagine que você vai ficar 12 meses assistindo filme. Porque no piense tampoco que va a quedarse 12 meses sin película. Não, assistindo filme. Viendo películas. Ficar 12 meses vendo película. Porque usted no se va a quedar 12 meses viendo películas. Isso não é saudável. Tampoco es Nem saludable. deveria fazer isso. Ni tampoco debería hacerlo. Outro princípio importante na vida do planejamento financeiro é não termos pressa. Otro de los principios financieros importantes es no tener Pressa. prisa. Pressa. Prisa. Pressa? Está bien. Ok. No estar apurado. Isso, não estar apurado. Está bien. Por exemplo, ninguém começa correndo uma maratona. Por ejemplo, nadie empieza corriendo al tiro un maratón. Começa correndo 1 quilômetro. Comienza corriendo solo un Depois kilómetro. 2, 5, 10 2, 5, e 10. vai aumentando aos poucos. Y lo aumenta. E no planejamento financeiro é a mesma coisa. En la planificación financiera es lo mismo. Você não vai começar guardando $1.000. Usted no va a comenzar guardando al tiro $1.000. Vai começar talvez guardando $10. Quizás va a guardar solo 10. Depois passa para 50. Y después aumentar a 50. Después 100. Y después 100. Depois 1.000. Y después E 1000. isso vira um hábito na sua vida. Y eso se va a hacer un hábito en su vida. Então, não tenha medo de começar. Entonces no tenga miedo en empezar.
E se você já começou e parou tantas vezes, Y si usted comenzó pero se detuvo muchas veces, comece novamente. empiece de nuevo. Não desista. No se pare. No, É melhor sofrer para fazer um planejamento financeiro Es mejor sufrir en hacer una planificación e não ter financiera dívidas y no tener deudas do que sofrer por não ter um planejamento financeiro e estar endividado. que sufrir por no tenerlo y estar endeudado. Provérbios 21:5 diz assim: Proverbio 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Exatamente. Então, se nós formos diligentes, nós seremos abençoados. Entonces, si nosotros somos diligentes, vamos a ser bendecidos. E no planejamento financeiro, não esqueça de colocar a generosidade. En su planificación financiera no se olvide de tener un ítem de generosidad. Primeiro, a nossa oferta ao Senhor. Primero, nuestra ofrenda al Señor. Depois, a nossa oferta às necessidades de irmãos ou de outras pessoas que não são irmãos. Después, alguna ofrenda a la necesidad de hermanos o de otras personas que conozcamos. Quando eu era mais jovem, solteiro ainda, Cuando yo era más joven, todavía soltero, nós nos reuníamos sempre na casa dos meus pais com outros jovens. nosotros nos reuníamos en la casa de mis papás con otros jóvenes Comíamos pizza y comíamos pizza. e sempre havia dois jovens que eles não tinham condições financeiras de pagar a pizza. Y siempre había dos jóvenes que no tenían cómo pagar la pizza. Eles até tinham dinheiro, eles levavam dinheiro, Ellos incluso llevaban dinero, mas eu sabia que eles tinham uma vida financeira bem limitada. pero yo sabía que en realidad su capacidad financiera era bien limitada. E eu sabia que eles eram fiéis naquilo. Y yo sabía que ellos eran fieles en eso. Eles não desperdiçavam dinheiro, Ellos en realidad no malgastaban el dinero, eles cuidavam bem das coisas que tinham, cuidaban las cosas que tenían, e por isso eu buscava abençoar a vida deles. y por eso yo buscaba bendecir sus vidas. Algumas vezes eu conversava com outros jovens que tinham mais dinheiro A veces yo conversaba con otros jóvenes que tenían más recursos e a gente dividia a conta deles. y nosotros dividíamos las cuentas de ellos. Então é muito importante estarmos atentos às necessidades dos irmãos. Entonces es muy importante estar atentos a las necesidades de los hermanos. Precisamos saber se de fato o irmão está administrando bem ou não. Necesitamos de hecho saber si el hermano administra bien o no. Porque muitas vezes o irmão não está administrando bem. Porque a veces el hermano no está administrando bien. Mas às vezes ele está administrando bem sendo fiel no pouco que ele tem. Pero otras veces sí está haciéndolo bien y siendo fiel en lo poco. E pagar aquela pizza, por mais que ele tenha levado o dinheiro, vai pesar para ele. Y aunque él llevara el dinero para pagar la pizza, le pesaba financieramente. Então, se para nós não vai custar nada, devemos abençoar os irmãos. Pero si para nosotros eso no va a ser ninguna carga, hay que bendecir a los hermanos. Muitas vezes somos muito rápidos em dar dinheiro para qualquer mendigo na rua, A veces somos rápidos para dar un dinero a cualquier mendigo en la calle, que talvez vão usar para drogas, bebida, que quizás van a usar para drogarse, emborracharse. mas temos tanta dificuldade de ajudar um irmão que está passando necessidade. Pero nos cuesta tanto ayudar a un hermano en necesidad. E o irmão não vai pedir dinheiro, El hermano no va a pedir ele dinero. está sofrendo sozinho. Él sufre calladito. Então é importante estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos. Entonces es importante estar atento a las necesidades de los hermanos. Sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios E nos dio. nunca vai nos faltar. Y no nos va a faltar nunca. Apesar de eu ter feito isso várias vezes, nunca me faltou. A pesar de que Él hizo eso varias veces, nunca le faltó. Não falo isso para me orgulhar nem querer ser melhor do que ninguém. É para a glória do Senhor. Amén. No digo esto para enorgullecerme ni mostrarme mejor que otros, sino para la gloria de Dios. E nenhuma vez eu dei esperando receber mais que isso. Y nunca yo di esperando recibir más a cambio, Eu dei como uma forma de abençoar o irmão. sino que lo di como una forma de bendecir a mi hermano. E nunca me faltou. Y nunca me faltó. Eu queria... o tempo já está acabando. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês sobre planejamento financeiro. Voy a dar algunos ejemplos de planificación. O planejamento financeiro pode ser feito de várias formas. Una planificación financiera puede ser hecha de varias formas. Pode ser num caderno, no Excel. Puede ser en un cuaderno, en una planilla Excel. O importante é vocês saberem o que vocês querem. Pero lo importante es saber qué quiere usted. Vocês querem quitar dívidas, Usted quiere sacarse las deudas, guardar mais dinheiro, ahorrar más, economizar mais. economizar más. Então vocês precisam saber o que vocês precisam, o que vocês querem. Entonces lo necesario es saber qué quiere usted. Para cada necessidade vai ser uma planilha diferente, Para cada necesidad, una planilla diferente, planejamento diferente. una planificación diferente. A minha sugestão Mi sugerencia é que vocês dividam os gastos de vocês.
es que usted divide los gastos que tiene. Alimentação, educação, saúde, transporte. Alimentación, salud, transporte, educación. E colocar um limite para esses gastos. Y coloque un límite para esos gastos. Vou dar um exemplo pessoal. Voy a dar un ejemplo mío. Eu tenho meu salário fixo Yo tengo un sueldo fijo e eu procuro sempre gastar bem menos do que eu recebo. y trato de gastar bastante menos que eso. Então, para isso, eu preciso ter um limite dos meus gastos. Entonces para eso yo tengo un límite para mis gastos. Então, eu tenho um limite para eu gastar com o supermercado. Entonces tengo un límite para gastar en los supermercados. Um limite para gastar com lazer. Un límite para gastar Lazer. en el placer. Isso. Las cosas de, sí, en las cosas de gusto. Sim, como comer Recreação, fora, passear, viajar. Eso. Um limite para gastar com gasolina. Un límite para el consumo de la gasolina. E um limite para os meus estudos. Y un límite para los estudios. Então, conforme eu vou gastando no mês, Entonces, a la medida que en el mes voy gastando, eu vou conferindo quanto eu já gastei. voy ahí transfiriendo cuánto ya gasté. Quando vai chegando no final do mês, Cuando voy llegando al final del mes, eu começo a observar se eu já passei ou estou perto de passar da minha meta. entonces yo veo si ya me pasé de ese límite o estoy cerquita de pasarme. Se estou perto de chegar no meu objetivo, Si estoy cerca de llegar a mi objetivo, eu, por exemplo, na alimentação, gasto de supermercado, por ejemplo, en el gasto de supermercado, alimentación, eu falo para minha esposa, ó, já gastamos muito esse mês, agora é só o necessário que a gente vai comprar. le digo, Telita, ya gastamos todo lo que teníamos este mes, de aquí para adelante solo lo necesario. E com isso nós conseguimos limitar os nossos gastos. Y con eso limitamos los gastos. Nem sempre eu consegui, vou repetir. Algumas vezes eu ultrapassei o meu limite. Bueno, algunas veces yo traspasé ese límite que me puse. Isso não tem problema. Y no hay problema. Agora o problema é, se eu não tenho limite, eu sempre vou gastar tudo que tenho. Pero el problema es que si no tengo un límite, siempre gasto todo. O limite, eles nos segura. El límite nos da seguridad. Porque quando eu chego naquele valor, eu passo a gastar só o necessário possível. Porque yo me paso de ese valor y ahí gasto solo lo necesario. E ainda que eu passe um pouco dele, eu não vou passar muito mais. Porque incluso cuando me paso, no me paso mucho. Então essa é a dica básica do planejamento financeiro. Entonces esa es la base, la regla básica de planificación. Tem um irmão lá de Joinville, Allá en Joinville hay un hermano, que já é um ancião, que es un anciano. ele fala da experiência dele que ele fazia isso com envelopes. Envelope. Envelope de Él carta. dijo, sí. Él dijo que él hacía eso, de los límites del dinero, pero los ponía en sobres. Isso. Então ele tinha um envelope que ele usava, ele colocava dinheiro que ele ia gastar da alimentação. Entonces en ese sobre él colocaba la plata que gastaba para alimentación. No outro envelope ele colocava o dinheiro para o combustível. Y en el otro sobre colocaba lo que iba a gastar en E assim combustible. por diante. Y así. Então, durante o mês, ele tirava o dinheiro de cada envelope. Entonces él iba sacando de cada sobre el dinero. Vou no supermercado, pego o dinheiro que está no envelope da alimentação. Entonces si voy al supermercado, saco el sobrecito de alimentación. E assim ele fazia o controle financeiro dele. Y así hacía su control financiero. Então, esse é um exemplo que vocês podem fazer também. Entonces ese ejemplo lo pueden tomar Se ustedes. você tem dificuldade em montar uma planilha, em anotar, pode fazer dessa forma, colocar o dinheiro em envelopes. Si a usted le complica esto de hacer planilla y tener todo marcado, puede hacerlo en sobres. E procurar gastar o que está dentro desses envelopes. Y tenga cuidado de gastar lo que está solo en el sobre. O objetivo do planejamento não é passar o resto da vida se apertando. El objetivo de la planificación financiera no es pasar toda la vida restringido, apretado, Mas que com o passar do tempo você possa gastar um pouco mais nessas coisas. Sino que- Desfrutar mais. sino que pasando el tiempo usted puede ir gastando y disfrutando más de las cosas. Porque muitas pessoas pensam que nós não podemos desfrutar daquilo que o Senhor nos dá. Porque hay muchas personas que piensan que nosotros no podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Mas quando Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Pero cuando Dios colocó a Adán y Eva ya en el jardín del Edén, foi para que eles desfrutassem daquele lugar. fue para que disfrutaran de eso. Mas eles precisariam trabalhar para isso Pero também. tenían que trabajar para hacerlo, Cultivar a terra. cultivando la tierra. Então, nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. Entonces sí podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. Então, quanto antes começarmos esse planejamento, mais poderemos desfrutar depois. Entonces, cuando antes empecemos a planificar, más podemos disfrutar después. E para encerrar, sobre um planejamento de dívida, Entonces, para enseñar sobre una planificación sobre deudas, comece pagando as dívidas com os maiores juros
Comience pagando las deudas que tengan los intereses más altos. E as demais, procure renegociar com seus credores. Y las otras deudas trate de renegociarlas. E basicamente é isso. Básicamente eso. Existem muitas outras variáveis, Sí. Existen varias variables, mas isso precisa ser analisado caso a caso. pero hay que analizarlas caso a caso. Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar Pero cualquier duda puede preguntar para os irmãos anciãos que estão aqui. para los ancianos. Podem perguntar para mim também. También puede preguntarle a él E eu termino com isso. y con eso termina. Amém, irmãos? Amén. Espero que tenha ficado claro. Espero que haya quedado claro. Irmãos, eu lembrei de um exemplo, rapidinho. Vai dar 5 minutinhos. Um exemplo muito legal sobre isso. Hermano, me acordé de un ejemplo cortito lo que voy a decir. Quando eu comecei a trabalhar, primeira vez, La primera vez que yo empecé a trabajar, eu não gastava dinheiro com quase nada. yo no gastaba casi nada del dinero. Especialmente com comida, eu não gastava dinheiro. Especialmente lo que es comida no gastaba. E uma colega de trabalho um dia chegou com uma caixa de bombom. Y un día una colega de trabajo llegó con una caja de bombones. E eu falei, como que tu gasta dinheiro com isso? Y yo le dije, ¿cómo gastas dinero en eso? E elas gastavam tudo que tinha com comida. Bueno, y ella gastaba todo relacionado con comida. Então, no início, eu não gastava nada com chocolate. Entonces yo en un inicio no gastaba nada en los chocolates. Eu guardava o máximo que eu podia. Yo guardaba lo máximo que podía. Depois de alguns meses, eu comecei a comprar um chocolate, um bombom, Después de algunos meses empezó a comprar alguna golosina, uns chocolates mais baratos. pero los chocolates más baratos. Depois de alguns meses, eu comecei a comprar chocolates melhores. De algunos meses después logró comprar unos chocolates mejores. É claro que eu não comprava todos os dias, Evidentemente no compraba todos los días. mas uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Más una vez cada 2 semanas, sí. E com o passar do tempo, eu comecei a comprar chocolate suíço, alemão. Verdade? Chileno. Então, o que eu quero mostrar para vocês, no início nós vamos nos restringir Entonces con eso, ¿qué quiero mostrarles? Que al principio nos restringimos para que depois possamos desfrutar mais. para que poder disfrutar mejor después. Essa minha amiga só comprava caixa de bombom, Mi amiga solo compraba cajas de bombones, mas depois de um tempo eu estava comendo chocolates da Suíça, pero después de un tiempo yo estaba comprando chocolate suizo, apesar de que no início eu não comia nenhum chocolate. a pesar de que al inicio no compraba nada. Então isso é um exemplo bem prático. Entonces un ejemplo bien práctico. Nós vamos nos apertar no início para que possamos desfrutar mais depois. Entonces al principio nos apretamos, nos restringimos y podemos disfrutar después. É isso. Y-